Oi! Hoje a resenha do conto Toda Lana Turner tem o seu Johnny Stompanato, de Sônia Coutinho. Uma mulher chamada Sylvia, ou Laura, quem sabe Melissa, bom, não importa, está folheando uma revista sobre atrizes de Hollywood do passado. E lá no meio, ela encontra a figura emblemática da Lana Turner, que foi conhecida muito por aquele apelido bem interessante de a Garota Suéter. Claro que por sua beleza, mas também ela é famosa pela sua interpretação e principalmente que ela era uma atriz poderosa, uma das primeiras a alcançar um patamar ali ao nível dos atores, dos homens em Hollywood. Um feito muito importante. Só que, além de tudo isso que ela fez, em termos cinematográficos, ela também ficou conhecida por um grande escândalo na sua vida pessoal. E é isso que a gente vê aqui neste conto da Sônia Coutinho. Porque esta personagem, que não é exatamente nominada, pode ser a Sylvia, pode ser a Laura, pode ser a Melissa. Bom, Melissa é o nome que é mais repetido aqui no decorrer do texto, mas ela se compara a todo momento com essa atriz famosa e seu problemão. Toda Lana Turner tem o seu Johnny Stompanato. Foi publicado por Sônia Coutinho em 1985. Esta autora nacional ganhou 2 prêmios Jabuti, um por um livro de contos e outro por um de romance. Aqui, neste conto da Coutinho, temos uma grande comparação, basicamente é só comparação, entre o personagem narrador e aquela atriz de Hollywood super famosa por um grande escândalo que, se vocês não sabem, foi o seguinte: ela teve muitos maridos e amantes, e um deles, digamos que é aquele que não larga do pé de jeito nenhum, ao ponto de ameaçá-la, de querer ferir o seu rosto. Uma atriz de sucesso, de beleza estonteante, acho que não ia gostar disso, né? Mas ela se aguentava, mas quem não se aguentou foi a filha dela, a Cheryl, que tinha 14 anos na época. E o que ela fez diante de ver a mãe ser tão ameaçada? Matou o tal do Johnny Stompanato. Pois é. E aqui na história da Coutinho nós temos esse personagem que fica se comparando o tempo todo com a atriz, inclusive nisso. A história toda é narrada num ponto de vista cronológico, desde o começo da carreira, passando por dificuldades aqui e ali, e também por esse grande incidente na vida das duas. É tudo igual. O que acontece com a atriz acontece com a Melissa aqui na história. E fica por isso mesmo. Poxa, Coutinho, é muito pouco. E mais uma vez a gente tem que fazer aquela pergunta: por que o organizador aqui desta antologia de contos, o Ítalo Morricone, escolheu justo um texto questionável da autora para representar como um melhor do século XIX em termos de contos brasileiros? É muito estranho ser justamente esse aqui o melhor texto da autora, porque sim, né, nessa antologia aqui ele está pegando os melhores de cada um. E por que justamente esse texto que não chega a dizer algo original, só faz comparações? Por que justamente esse? Dá para duvidar destas escolhas do Morricone. Mas, enfim, o texto ele só se salva por 2 momentos interessantes. O primeiro é que ele se compara um pouco com As Mil e Uma Noites, quando ele diz que, tal qual lá a história da Sherazade, a história lá não era dela, as grandes histórias, né? Na verdade, a Sherazade mesmo só tinha um fiapo de história, que ela precisava se manter viva a cada nova noite, contando exatamente uma nova história interessante. Ou seja, o livro As Mil e Uma Noites é um bando de história dos outros. Aqui também, no fundo, a história aqui não é da personagem, é da Lana Turner. E fica por isso mesmo. Agora, outra coisa mais interessante que acontece lá no desfecho da história é muito mais eficiente para salvar esse texto. Por quê?
No começo da história, o narrador fala que basicamente essa história se trata de duas mulheres. E duas mulheres naquela coisa do espelhamento. E falando nisso, vamos fazer uma pequena parte também. Essa história aqui, o conto da Coutinho, foi escrito em 1985. Já o assassinato lá do Johnny Stompanato pela filha da Lana Turner foi em 1958. O 58 vira ao contrário, fica 85. É um espelhamento. Interessante esse negocinho. Mas o que salva mesmo lá no final é que o narrador diz: olha, na verdade eu contei essa história dessas mulheres, mas eu acho que eu queria na verdade falar sobre a Zona Sul carioca. Oi? Pois é, no fundo, se a gente for analisar toda essa história, o drama da Lana Turner é uma história policial. E no final das contas, então, a crítica aqui deste texto é sobre a violência urbana do Rio de Janeiro. Poxa, mas a gente precisava descobrir isso só no finalzinho do texto? É uma coisinha que salva, pelo menos, ele. Bom, por essas e outras, para toda Lana Turner tem o seu Johnny Stompanato. De Sônia Coutinho, eu atribuo 2,5 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã a gente continua com mais uma resenha da trinca desta semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto isso, curta esse vídeo, assine o canal e confira aqui do lado outras dicas de resenhas de contos. E até mais.